do Senhor, príncipes e princesas do Fortaleza Kids. Nós estamos aqui mais um domingo para juntos aprendermos uma lição vinda direto do coração de Deus, né, tia Neivinha? É verdade, hoje nós estamos com uma lição muito especial. Na verdade, todos os domingos a gente tem trazido aqui uma lição muito especial. Você tem acompanhado as lições? Porque são preparadas com muito carinho para você, não é, tia Ceci? Eu tenho aprendido muita coisa linda. Porque a Bíblia, tia Neivinha, é uma carta de amor que Deus deixou para nós. É verdade, e a gente ama ler a Bíblia. E hoje a gente vai falar uma lição tão bacana, fala sobre reis. Eu adoro histórias que falam de reis. Príncipe, um menino que andava triste. E ele era filho de um príncipe e ele era neto de um rei. Ele era um menino muito importante, então, né, tia? Muito importante, e a gente vai saber tudo sobre ele e como a história dele é linda. Mas antes da gente começar essa história, a gente quer fazer uma coisa também que é muito importante, que é orar. Você tem feito isso na sua casa? Você tem orado ao acordar, orado ao dormir, antes das refeições? Como tem sido a sua rotina? Olha só. Como todos os dias você precisa de alimento, você precisa tomar água, você precisa comer, não é, tia Ceci? Sim, a Bíblia é o nosso alimento diário. Isso aí, você também precisa se alimentar, ó, da palavra e da oração, tá? Porque senão você vai ficar desnutrido, não é, tia Ceci? Pensou? Ficar sem as vitaminas no corpo, a Bíblia, se a gente não ler, a gente fica fraquinho. Verdade, e a gente quer, daqui a pouco a gente vai estar se reunindo aqui no templo, aí a gente quer que vocês cheguem aqui bem fortes, sabendo tudo das lições, sabe aquelas crianças bem espertas, quando a gente fizer alguma pergunta, você vai ser o primeiro a responder, eu tenho certeza. Aí sim, as nossas salinhas estão quase prontas para recebermos vocês, em breve vamos estar aqui com culto presencial. Verdade, agora nós vamos orar, e você lembra como que a gente faz para orar, né? A gente, ó, passa uma colinha nas mãos, passa uma colinha nos olhos, não é verdade? E aí a gente vai falar com Deus agora. Onde você estiver aí, para o que você estiver fazendo, feche os seus olhos para a gente falar com o Papai do Céu. E hoje o Davi vai estar aqui orando com a gente, tá bom? Papai do Céu, obrigado por este dia. Que o Senhor venha abençoar este culto para as crianças aprenderem muitas histórias da Bíblia através desses cultos infantis. Em nome de Jesus, cada criança que esteja vendo esse vídeo, que ela seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quando dois confirmam na terra, Deus confirma no céu. É verdade. E a nossa história começou lá em 1 Samuel, primeiro livro, lá no Antigo Testamento. Começou lá em 1 Samuel, no capítulo 31. Você que já sabe ler, pode abrir aí para acompanhar. E ela foi dando sequência e foi parar lá em 2 Samuel 4. E fala de uma guerra que teve entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus eram o povo inimigo de Israel, tia Ceci, e a primeira oportunidade que eles tinham, eles atacavam o povo de Israel, e foi isso que aconteceu. Houve uma batalha e os filisteus atacaram o povo de Israel. E você sabe quem era o rei nessa época? Era Saul. Saul era o rei naquela época. E aí Saul foi para a guerra com os israelitas, com os seus filhos, com os seus soldados. Mas sabe o que aconteceu? Me conta, tia Neivinha. Esse Saul era o pai do Jonatas? Isso, era pai do Jonatas. Ele tinha vários filhos e um deles era Jonatas. E aí, olha o que aconteceu. Os filisteus venceram aquela batalha e os israelitas ficaram com tanto medo que os israelitas, alguns fugiram e alguns morreram. E eles ficaram tão apavorados e eles começaram a fazer, sabe o que, tia Ceci? Mataram os filhos de Saul. Verdade, porque os filhos de Saul também estavam naquela guerra. E quando o povo ficou sabendo o que estava acontecendo, gente, foi um alvoroço tão grande, não foi, tia Ceci? Vamos imaginar a cena.
Vão matar os filhos do rei, os príncipezinhos, as princesinhas, vão matar todo mundo da descendência de Saul. Tia Neivinha, eles saíram correndo. Cada um pegava uma criança, tentava se salvar. E pegou o menininho que se chamava, né, tia Neivinha? Isso, o povo ficou muito alvoroçado, porque muito tumulto. O povo dos filisteus estavam vencendo aquela batalha, estavam matando os israelitas, mataram os filhos do rei, e aí chegou a notícia de que o rei tinha morreu. E aí foi um alvoroço, porque quando o rei morria e o povo inimigo vencia, eles chegavam naquela cidade, eles tomavam tudo o que eles podiam e eles matavam todos os descendentes daquele reinado, para que eles não pudessem reivindicar em nenhum momento aquele reinado. E aí tinha crianças lá no palácio. Você sabia que tinha crianças, tia Ceci? Tinha muitas crianças. E tinha uma senhora que tomava conta do filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então ele era neto do rei Saul, e a babá tomava conta dele. E Mefibosete estava lá brincando no palácio, quando de repente ficaram sabendo da notícia de que os filisteus tinham vencido os israelitas. Aquela babá imediatamente pegou Mefibosete no colo para protegê-lo, e aquele alvoroço danado. Você já viu alguém fazendo alguma coisa bem alvoroçado, com pressa e querendo correr? O que pode acontecer quando uma pessoa sai correndo desesperada? O que pode acontecer, tia Ceci? Tia Neivinha, ela saiu tão desesperada com Mefibosete que ela tropeçou e o menino caiu, tia Neivinha, e machucou as perninhas. Isso mesmo, ela saiu correndo, caiu, e Mefibosete ficou com as perninhas quebradas, e as perninhas dele ficaram assim, mais ou menos assim, olha, ficaram tortas para sempre. Ele ficou deficiente, tia Ceci. Isso, ele só tinha 5 aninhos. Você conhece alguma criança que tem alguma deficiência? Às vezes precisa até andar de cadeira de rodas, às vezes precisa de um apoio, porque aquela criança não consegue andar. Foi assim que Mefibosete ficou. E aí ela pegou ele, levou ele para um lugar distante, para que ninguém achasse ele. Na verdade, ela escondeu ele. Ela escondeu Mefibosete. Só que o lugar que ela teve que levar ele para se esconder, gente, era um lugar tão feio. Era um lugar que só tinha pessoas, sabe, pessoas estranhas, um lugar bem escuro, um lugar muito diferente do palácio onde ele estava acostumado a viver. Como era o nome do lugar, tia Ceci? Se chamava Lodebar, que é o lugar do esquecimento. Verdade, e ele teve que viver naquele lugar, escondido. E esquecido, né, tia Esquecido. Ninguém podia saber que ele era o filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. E ali ele foi vivendo a vida dele, com a sua deficiência. E vocês acham que ele se tornou um menino mais feliz do que ele era no palácio? Lógico que não, tia Ceci. Ele se tornou um menino triste. Olha só, vocês acham que ele morava num palácio, ele tinha muitos brinquedos, ele podia correr, ele podia brincar. Tinha muita comida gostosa, tinha aquelas crianças todas para brincar. Ele tinha roupas, né, de príncipe. Olha só, tinha várias pessoas que cuidavam dele. De repente, ele teve que ir para um lugar tão difícil, às vezes talvez nem tinha uma comida direito para comer, uma roupa, e fora a sua deficiência. Então ele se tornou um menino triste, um menino esquecido. Você conhece alguém assim? Às vezes a gente também fica um pouquinho triste, aborrecido com algumas coisas que têm acontecido, né, tia Ceci? Agora você não está podendo ir para a escola, às vezes você fica em casa chateado, não fica? Fica aborrecido porque não pode ir no parquinho, não pode brincar, não pode ir na praia. Algumas coisas estão acontecendo tão ruim, né? Que às vezes a gente fica assim também meio triste. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aconteceu uma coisa tão linda com Mefibosete.
tão linda que você tem que ver o final dessa história para você saber o que aconteceu. Porque a Bíblia, ela não é uma história de contos de fadas, não. Ela é uma história verdadeira. E isso que a tia Neivinha está contando para você, a tia Cici está contando, está na Bíblia. Aconteceu de verdade mesmo. E se Deus se lembrou desse menininho triste, você pode ter certeza que se algum dia você também estiver triste, Deus também vai olhar para você e vai cuidar de tudo para você. Você quer saber como isso aconteceu na vida de Mefibosete? A gente vai te contar agora, porque os anos foram se passando, né? Mefibosete foi crescendo, foi se tornando um adulto, e aí foram se passando vários reis ali, e chegou um determinado momento que Davi, você lembra de Davi? Davi, aquele mesmo. O rei Davi? Isso, aquele que matou o gigante. Lembra de Eu lembro dele. Então, que com as pedrinhas, pegou as pedrinhas. Derrubou um gigante. Isso aí, aqui, esse Davi mesmo. Ele se tornou o rei de Israel. E você sabia de uma coisa, tia Neivinha? Que Davi e Jonatas eram amigos. Amigos, chegados um no outro. Você lembra quem é Jonatas, né? Jonatas é o pai de Mefibosete, que era neto do rei Saul. Davi foi muito amigo de Jonatas. E aí, um determinado momento, Davi estava lá no seu palácio, na sua mesa, que a mesa do rei era linda, tinha muitas coisas gostosas lá na mesa do rei. E Davi se lembrou de Jonatas e chamou todos os seus servos, todos que estavam lá. Meus servos, venham aqui. E perguntou para eles assim: vocês por um acaso sabem se existe alguém ainda vivo da família de Saul, dos filhos de Saul, de Jonatas? Existe alguém vivo? E aí os servos dele falaram assim: não, eu acho que não tem ninguém vivo não, já morreu todo mundo, mataram todo mundo. Quem se lembrou do filho de Jonatas? Verdade. Aí Davi ficou encucado com aquilo, falou: gente, mas será que não tem ninguém vivo? Chama lá o servo mais antigo que tiver aqui. E tinha um servo lá, tia Cici, que ele era um servo muito antigo. Ele já tinha trabalhado para o rei Saul. E aí mandou chamar ele, o nome dele era Ziba. Não foi, tia Cici? Sim, o servo Ziba. E aí quando perguntaram para ele, o que ele falou, tia Cici? Rei, eu lembro sim, tem um descendente de Jonatas que mora lá em Lodebar. Eu vou procurar saber, mas ele mora em Lodebar. E aí Davi falou assim: então vão lá buscar ele e tragam ele até aqui no palácio. Quando eles foram buscar Mefibosete e trouxeram ele, tia Neivinha, ele ficou com a perna assim, ele ficou com tanto medo, e ele foi tremendo lá. Deve ter sido até engraçado, gente, porque ele deve ter ido com as pernas tremendo, porque o medo dele era que Davi, sabendo que ele estava vivo e era filho do outro rei, mandasse matá-lo também. Ele chegou, tia Neivinha, se prostrou, ajoelhou diante daquele rei pedindo misericórdia. Verdade, ele chegou, ajoelhou, e aí Davi falou com ele: meu filho, levanta, eu não... rei, você vai me matar, não. Eu imagino, gente, que ele gaguejou, porque eu ia ficar com medo, tia Neivinha, eu ia ficar com medinho. E aí Davi falou: não, eu não quero te matar não, eu quero te contar uma coisa que talvez você não sabe. Olha só, eu e o seu pai, o Jonatas, que era o filho de Saul, nós éramos muito amigos. E há muitos anos atrás nós fizemos uma aliança. Você sabe o que é uma aliança? Olha, foi como se fosse um pacto, um acordo. Sim, ó. Fizeram assim e prometeram um para o outro que um cuidaria da família do outro, se o outro morresse. E eles falaram assim: Davi, eu vou cuidar da sua família se acontecer alguma coisa com você. E Davi falou com Jonatas: se acontecer alguma coisa com você, Jonatas, eu vou cuidar da sua família. E Davi se lembrou daquilo e contou para Mefibosete. E então ele disse o seguinte: agora, Mefibosete, tudo que era do seu avô Saul, tudo que era do seu pai Jonatas, todas as terras, todas as casas, todos os bens, tudo que era do seu avô e do seu pai, eu dou a você novamente. Hoje pertence tudo a você.
Tudo que era do seu avô e do seu pai, hoje é seu, e você não vai precisar mais viver lá em Lodebar, naquele lugar de esquecimento, naquele lugar feio. Todos os dias eu quero que você venha aqui no palácio e sente-se à mesa do rei, e todos os dias você vai fazer as suas refeições na mesa do rei. Gente, só sentava na mesa do rei pessoas que fossem extremamente importantes, porque ninguém podia sentar na mesa do rei, só aquele que o rei convidasse, não é, tia Cici? Então, tia Neiva, Deus trouxe a memória do rei Davi sob a promessa que ele tinha feito a Jonatas. Então, através dessa promessa de aliança, de amizade, no mesmo dia que Mefibosete estava pobrinho, tristinho, no lugar de esquecimento, Deus trouxe ele de volta para o altar, para ser rei, para ser príncipe. Para ter direito à herança dele, as coisas que pertenciam à família dele. Olha que coisa mais linda, gente. Aquele menino que estava triste, esquecido, agora já era grande, já era um rapaz. E aí o rei Davi se lembrou de tudo que tinha, da aliança que tinha feito com Jonas. Gente, como é legal a gente ser amigo de verdade, não é, tia Cici? Aquele amigo de quando você promete uma coisa, você cumpre. Você fala que vai dar alguma coisa para o seu amigo e você realmente dá. Essa amizade verdadeira, ela vem direto do coração de Deus. Não é uma amizade mentirosa, não é aquela amizade que quer o mal, sabe, que quer estragar a coisa do amigo ou da amiga, que tem inveja porque a amiguinha está com uma roupa mais bonita. Não é essa amizade não que é de Deus, não, né, tia Cici? É aquela amizade verdadeira. E olha, gente, que história mais linda, sabe por quê? Mefibosete estava esquecido, abandonado, sem direito a nada. E aí Davi trouxe ele e agora ele estava sentado na mesa do rei. E aí a gente vai lembrar do que Deus fez com a gente, não é, tia Cici? Por quê? Deus... Você lembra lá do princípio? Tia Zezé contou essa história domingo passado. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou tudo, quando Deus fez isso, Ele fez por quê? Porque Ele nos ama muito, não é, tia Cici? O amor maior que existe é o de Deus por nós. É um amor tão grande, que se a gente quiser pegar uma fita métrica para medir, a gente nunca vai conseguir, porque Ele é tão alto, que chega lá, e Ele é tão profundo, que a gente não consegue medir o amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você é muito grande, e Ele nos ama muito antes da gente nascer, muito antes de você existir. Deus já te amava, Deus já sabia quem você ia ser, Deus já sabia quem ia ser o seu papai, a sua mamãe, Deus já tinha preparado tudo para você. Mas vocês lembram, quando Deus preparou tudo lá no princípio, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa, tia Cici, que separou Deus do homem. O que foi que separou Deus do homem? O pecado, a desobediência. A desobediência. Olha só como que a história de Mefibosete, a gente vai lembrar também da história de Deus, do amor de Deus por nós. Mefibosete também não tinha tudo preparado lá pelo seu pai, pelo seu avô, um palácio, uma vida de príncipe, e de repente ele perdeu aquilo tudo. É isso que acontece com o pecado. O pecado, ele nos faz sair da presença de Deus, onde a gente tem tudo, e ir para um lugar de separação, um lugar distante de Deus, distante. E quando a gente está distante de Deus, o nosso coração fica assim, ó, fica um coração triste, um coração choroso, um coração, sabe, amargurado. Mas Deus, a palavra dele diz que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Mas o plano de Deus é tão perfeito, que Ele falou assim: agora que os meus filhos estão separados de mim, assim como Mefibosete estava lá, esquecido lá em Lodebar, agora eu vou colocar o meu plano em ação. E qual era o plano, tia Cici?
salvar a humanidade. Salvar a humanidade fazendo o quê? Enviando Seu filho Jesus para perdoar os nossos pecados. verdade. E aí, Deus envia Jesus para morrer por mim e por você. Jesus tinha pecado, tia Cici? Jesus não tinha pecado. Não tinha pecado, mas ele escolheu Ele morrer no meu lugar e no seu lugar. E olha o que aconteceu, gente. E esse ato de amor que nos permite hoje estar aqui. Foi a vinda de Jesus na terra que nos faz estar aqui hoje. Quando a gente abre o nosso coração para receber Jesus na nossa vida, sabe o que acontece? A gente pode agora voltar e sentar na mesa do rei. Porque quem é o rei? É Deus. E quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma ligação de novo com Deus, não é? A gente pode sentar à mesa do rei, na ceia do Senhor, cear com a igreja. E agora, você estando salvo, você pode ser chamado filho de Deus e você vai ter direito a toda a herança junto com Jesus Cristo. Igual de Mefibosete, ele recebeu toda a herança do pai dele. Então, nossa herança é o céu, é Jesus verdade. Cristo. Mefibosete recebeu toda a herança, tudo que era de Saul, todas as riquezas que era de Saul, de Jonatas, ele recebeu de volta. Agora, vocês acham que ele fez alguma coisa para merecer? Que ele foi lá no palácio, bateu na porta do rei e falou: rei, eu sou filho de Jonatas, neto de Saul, eu quero o que é meu, eu quero as minhas terras, eu quero o que eu tenho direito? Não, porque ele sabia que agora quem tinha direito eram os filhos do rei Davi, porque Davi era rei, então quem tinha direito agora toda aquela herança eram os filhos de Davi. Então Mefibosete sabia que ele não tinha mais direito, que ele não merecia mais nada daquilo, exatamente como nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Nós não somos bonzinhos para que Jesus fizesse isso, mas ele, por amor a mim e por amor a você, Deus enviou o seu único filho, foi o nosso maior presente, enviou o seu único filho para que hoje nós pudéssemos sentar à mesa do rei, né, tia Cici? Ele enviou o seu único filho para que todos aqueles que crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna com ele. Verdade, e agora a gente vai orar com você. Você que entendeu toda essa história, você que viu tudo que Mefibosete passou e o grande presente que ele ganhou, e você também que quer ganhar esse presente, não é, tia Cici? De estar de novo lá na mesa do rei, a gente vai fazer uma oração. Se você conhece alguém que de repente está triste, né, com tantas coisas acontecendo, com tanto alvoroço acontecendo, alguém que está lá como a babá de Mefibosete, apavorada, correndo, desesperada, sem saber se vai para a direita, sem saber se vai para a esquerda, tropeçando nas pedras que estão na rua. Se você conhece alguém, a mãe de um amiguinho seu, né, às vezes está com alguém doente em casa, manda essa mensagem. Agora que você já sabe dessa história linda, seja você também um evangelista, né, tia Cici? Sim, seja um missionário na face dessa terra. Verdade, agora a gente vai orar para que... Mas, tia Neivinha, antes, vamos fazer um resumão? Vamos fazer um resumão? Então, hoje, crianças, nós falamos sobre quem? Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. E o que aconteceu, tia Neivinha? Dá um resumo aí, para as crianças não esquecerem. Ele ficou órfão, né? Teve que sair do palácio, morar num lugar muito esquisito, que chamava Lodebar, lugar do esquecimento. Era deficiente e ficou sem direito a nada que era do pai e do avô dele. Sim. Um dia foi trocado o rei e entrou o rei Davi. E Davi era amigo íntimo do pai de Mefibosete, de Jonatas. E eles tinham feito uma aliança entre eles. Isso aí. E por causa dessa aliança, Davi, né, em obediência àquilo que ele tinha prometido para Jonatas, ele chama Mefibosete lá e dá para Mefibosete tudo de volta que era de direito dele. Todo o direito de filho, de príncipe, assim como Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, Deus deu a Mefibosete
o direito de sentar à mesa do rei. Isso aí. Tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer, tia Cici. Nunca mais. E agora a gente vai... Está gravada no coraçãozinho. No coraçãozinho. Agora a gente vai orar para que Deus, sabe, deixe essa mensagem bem gravadinha no seu coração, na sua mente, para que você jamais venha a esquecer o plano de Deus na sua e na minha vida. Amém? Amém. Feche os seus olhinhos, curva sua cabecinha, vamos orar ao Senhor e declarar que nós somos necessitados dele nessa manhã. Senhor Jesus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na igreja, e as crianças estão nos seus lares. Nesse domingo de manhã, Senhor, nós paramos para glorificar o Senhor, exaltar o teu santo nome. Oh Deus, te agradecer porque o Senhor nunca se esquece de nós, o Senhor nos permite sentar à mesa contigo, o Senhor nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos gratos, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, nós somos gratos pelo teu amor. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Papai do céu, nunca se afaste de nós. Deus, fica conosco, guarda a nossa casa, a nossa família, guarda cada criança, Deus, dessa igreja e aqueles que estão ouvindo. Que cada um, Senhor, venha ter experiências profundas contigo, que dessa geração venha nascer, Senhor, pastores e missionários dispostos a te servir na face dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Davi quer fazer mais uma oração para a gente encerrar, e aí, no outro domingo, você vai ter mais uma lição maravilhosa. E assim a gente consegue ficar pertinho, né, tia Cici? Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Igual a tia Cici e a tia Nevinha falaram, meu Ifigosete morava em um lugar tão bom, aí depois ele foi morar em um lugar tão ruim, que nem ele mesmo reclamava de onde ele estava. E assim a gente devia ser, sem reclamar de nada, sem reclamar da comida, sem reclamar de onde nós moramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, até o próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus. Curte o canal do Fortaleza Kids, dá um like, compartilha com seus amigos, entra no Instagram, no YouTube, que vai estar lá o culto, para juntos adorarmos o Senhor neste domingo, amém? Beijo, até o próximo domingo!